3 relatos de mulheres que trabalham na noite. Eles chamam de a profissão mais antiga do mundo e sem dúvida o trabalho da noite tem existido há muito tempo para muitas mulheres ao redor do Brasil. E embora sempre tenha sido rotulado de cômodo ou fácil, a realidade é que essas mulheres enfrentam muitos desafios nesta profissão, entre eles encontros incomuns não só do tipo paranormal, mas com clientes estranhos ou situações perigosas. Hoje eu tenho 3 histórias de pessoas que me escreveram com relatos relacionados a esta profissão. A última história é especialmente assustadora. É claro que suas identidades estão protegidas e peço para que você não julgue um livro pela capa. Apenas fique comigo, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos relatos de hoje. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por se inscrever e deixar o like neste vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o livro de terror best-seller, Desenhos Ocultos, de Jason Rekulak, na Amazon. O livro está com um review excelente, e foi eleito como o melhor livro de terror de 2022. Vale a pena dar uma olhada. O ser alado. Certamente muitos podem não entender minhas escolhas, mas a realidade é que, após a morte dos meus pais, que me deixaram sem instrução e atolada em dívidas, a opção mais viável, antes de considerar um casamento, foi trabalhar como prostituta nas ruas. Estou falando, claro, de atender necessidades masculinas. Aqueles 2 anos de experiência foram longe de ser agradáveis, enfrentei situações muito desagradáveis, principalmente envolvendo os vivos. No entanto, houve alguns incidentes particularmente misteriosos que me deixaram perplexa, pois não conseguia encontrar explicação para eles. Naquela época, eu tinha 2 amigas no mesmo ramo, Soraya e Marina, que obviamente não são seus nomes reais, mas os que usávamos naquela profissão, assim como eu era conhecida como Franciele. Estávamos exaustas. Eram mais de 5 da manhã e não tínhamos atendido nenhum cliente. A dor nos pés de usar saltos altos por tanto tempo era quase insuportável. Finalmente, decidi ir para casa descansar e convidei-as para irem comigo. Poderíamos tomar café com pão e elas poderiam descansar um pouco até se sentirem recuperadas. Elas aceitaram e fomos juntas a pé. Minha casa ficava a uns 20 minutos de caminhada. Tiramos os sapatos e começamos a caminhar, conversando e cantando para fazer o tempo passar mais rápido. Não morava em uma cidade grande, então parte do caminho incluía atravessar um campo, especificamente um caminho cercado por acácias. Quando chegamos lá, Marina acendeu um cigarro e pediu para diminuirmos o passo para que ela pudesse terminá-lo antes de chegarmos em casa. A noite estava tranquila e a lua cheia iluminava tudo, criando um cenário sereno, apesar da hora. Estávamos conversando e rindo enquanto Marina fumava, quando Soraya subitamente reclamou e começou a massagear o pescoço. Perguntamos o que havia acontecido e ela disse que algo havia atingido. Supusemos que fosse um galho ou uma semente das árvores. Não consideramos outras possibilidades. Mas logo depois, Soraya reclamou novamente. Antes que pudéssemos ver o que a atingira, senti uma pancada na bochecha e quase ao mesmo tempo Marina reclamou de uma batida no nariz. E era isso que nos machucava, o que finalmente conseguimos ver. O que nos atingiu foram pedras, do tamanho de bolinhas de gude. Como isso era possível? Aquelas pedras não poderiam ter caído de uma altura suficiente para nos atingir com tanta força. Alguém as havia arremessado contra nós propositalmente. Todas as acácias começaram a farfalhar, uma após a outra, em sequência, como se algo grande estivesse se movendo entre seus galhos, de árvore em árvore. Apesar do brilho da lua, não conseguíamos ver nada além das sombras das árvores, não conseguíamos identificar quem ou o que estava nos atacando. Marina, a mais assustada, começou a gritar desesperadamente, pedindo para nos deixarem em paz. Depois, pegou nossas mãos e nos fez correr para longe daquele caminho. Corremos cerca de 50 metros até a borda do meu terreno, onde ficava minha casa. Ali,
Paramos para recuperar o fôlego e olhamos rapidamente para trás, na direção do caminho arborizado que acabáramos de deixar. O que vimos nos aterrorizou. A luz da lua iluminava a paisagem deserta, permitindo-nos ver uma figura no final do caminho. Era uma silhueta humana que, sob a luz da lua, parecia um homem usando uma espécie de manto ou capa. Ele parecia careca e alto. Ficamos nervosas. A princípio, pensamos em duendes ou algo sobrenatural, mas agora, aquela figura humana, que parecia um homem, nos fazia temer que fosse um criminoso que nos seguirá até minha casa com intenções malignas. Aterrorizada com as possibilidades, Soraya começou a gritar insultos e ameaças para que ele fosse embora. Mas então, o homem se moveu de forma inesperada, não caminhou nem correu. De repente, o que parecia ser um manto ou capa se abriu e se estendeu completamente, revelando ser um par de asas com pequenas garras nas articulações, semelhantes às de um morcego. A visão durou apenas um segundo, pois em seguida o homem saltou para o topo das árvores e imediatamente deu outro salto, alçando o voo e abrindo suas enormes asas, desaparecendo no céu noturno. Marina estava tremendo e nos levou para dentro de casa, acendeu uma vela no altar de Nossa Senhora e colocou alhos em todas as janelas. Não sabemos se era um vampiro, e a ideia soa absurda e ridícula, mas era a descrição que mais se assemelhava àquele ser. Não conseguimos dormir naquela noite e ficamos acordadas bebendo café, esperando que ele não voltasse. E graças a Deus, não voltou. Nos dias seguintes, nenhuma de nós trabalhou e elas ficaram comigo, pois minha casa era isolada e eu me sentia insegura. Nunca mais vimos aquele ser alado. Seria um demônio? Talvez eu nunca saiba. Dias depois, começaram a surgir histórias de pessoas que diziam ter visto um homem cruzando os céus com enormes asas nas noites de lua cheia. O cliente morto. Gostaria de compartilhar um acontecimento inusitado e aterrador que me ocorreu durante meu trabalho como acompanhante de luxo. Peço que não façam julgamentos precipitados e que mantenham a mente aberta, pois o que vou relatar é algo que até hoje me assombra. O incidente aconteceu no Rio de Janeiro, em 2006. Na época, eu atendia como acompanhante de alto nível, sendo contactada exclusivamente por telefone pelos meus clientes, muitos dos quais eram habituais. Um deles era um homem de aproximadamente 50 anos, bastante abastado, que por diversas vezes me levou para viagens completas a várias praias do Brasil e outros países da América Latina. Apesar de estranho nos momentos íntimos, eu tinha uma certa afeição por ele. Conversávamos normalmente em situações casuais, mas quando se tratava de intimidade, ele se tornava extremamente silencioso. Ele me passava inúmeras instruções por telefone sobre como deveria agir ao chegar em sua casa, como me vestir e o que fazer assim que chegasse. Ele alegava que sua timidez era um dos motivos de ainda ser solteiro. Na tarde em que me ligou para marcarmos um encontro, ele fez diversos pedidos específicos sobre o que eu deveria vestir e fazer para estimulá-lo. Como ele havia me contatado com antecedência, demorei algumas horas até finalmente ir ao seu encontro. Cheguei à sua residência na Vila Madalena por volta das 10 da noite. A casa, vista de fora, parecia antiga e em ruínas, mas seu interior era surpreendentemente belo e bem cuidado. Ele havia me passado instruções detalhadas. A chave estaria escondida sob um vaso de plantas na calçada. Encontrei a chave, abri o portão de madeira e adentrei a residência. O ambiente estava tranquilamente iluminado com luzes suaves e velas, que delineavam um caminho até as escadas do primeiro andar. Subi as escadas chamando seu nome de forma sedutora, mas sem obter resposta. Chegando ao quarto, encontrei-o sentado em uma poltrona, ao som de jazz. Era imprescindível seguir suas instruções à risca, pois ele era um cliente generoso e costumava me dar gorjetas volumosas. Vestida com um sobretudo preto, sapatos de salto alto pretos e óculos escuros, comecei a dançar e a me despir lentamente, revelando um baby doll muito detalhado e, em seguida, coloquei orelhas de coelhinha, semelhantes às das coelhinhas da Playboy. Ele adorava me ver assim,
Então continuei dançando à distância, esperando seu sinal para me aproximar. No entanto, ele permaneceu estranhamente silencioso e imóvel, com um olhar fixo e a boca entreaberta. Preocupada, perguntei se desejava que eu me aproximasse, mas ele apenas arregalou os olhos, como se me repreendesse com um olhar. Minha dança, que deveria durar apenas alguns minutos, se estendeu por mais de meia hora, sem que ele desse qualquer sinal para que eu avançasse. Comecei a sentir uma necessidade urgente de ir ao banheiro, devido à quantidade de água que havia ingerido antes do encontro. Pedi licença e ele acenou com a mão, permitindo que eu saísse. Antes que eu pudesse sair do quarto, ele emitiu um som estranho, semelhante a um murmúrio ou grunhido longo e assustador. Isso me deixou desconfortável, mas na época pensei que talvez ele tivesse consumido alguma substância ilícita e estava tendo uma reação adversa. Cheguei ao banheiro e, ao tentar abrir a porta, percebi que estava emperrada. Empurrei com força até conseguir abrir espaço suficiente para entrar. O que vi ali fez meu coração disparar. No chão do banheiro, jazia o corpo de um homem, vestido apenas com roupas íntimas e com a cueca nos tornozelos. Gritei, pensando que havia alguém mais na casa, mas ao virar o corpo, percebi que era frio, pálido e sem vida. Era o meu cliente, o mesmo homem com quem estivera dançando momentos antes. Corri de volta para o quarto, apenas para encontrá-lo vazio. Desesperada, liguei para o socorro, que chegou rapidamente. Uma vizinha, que me viu entrar na casa diversas vezes, pensando que eu era filha do homem, confirmou que eu havia chegado na casa há pouco tempo atrás, o que evitou qualquer suspeita da polícia. O legista concluiu que a causa da morte havia sido um infarto fulminante, ocorrido entre 6 a 10 horas antes da minha chegada. Mas, se isso era verdade, quem era a figura que estivera comigo no quarto, me observando dançar? Esse mistério continua sem resposta até hoje e me atormenta todas as vezes que me lembro daquela noite sinistra. O espectro. Esse canal tem sido meu refúgio nas noites em que me sinto sozinha. Por isso, espero compartilhar minha experiência aqui sem receber julgamentos. Meus pais contraíram Covid na primeira onda da pandemia e, infelizmente, não resistiram. Durante o período em que estiveram internados, esgotamos todas as nossas economias e ainda acumulamos dívidas. Eu trabalhava, mas o que ganhava não era suficiente para cobrir todos os gastos. Então, optei por uma alternativa que parecia simples naquele momento: me vender, pelo menos temporariamente, até conseguir me reerguer, afinal, eu tinha que comer. Embora achasse que estava convencida, não consegui levar adiante por muito tempo. Acredito que, mentalmente, não estava pronta para isso. Porém, o dinheiro que consegui me ajudou a quitar as dívidas, permitindo-me começar uma nova vida sem meus queridos pais. Havia um cliente em particular que me procurava com frequência. Era um senhor de cerca de 60 anos que, curiosamente, nunca me tocou. Ele me contratava para jantares ou idas ao cinema, tratando-me mais como uma filha do que como uma acompanhante. Naquela época, isso era extremamente valioso para mim, e sua companhia e gentileza me ajudavam a curar a alma. Certo dia, ele me ligou, o que era incomum, e imaginei que deveria ser algo importante, pois fazia 3 semanas que não nos víamos. De fato, ele havia escorregado em casa, quebrado um pé e estava acamado. Sua filha, com quem não tinha um bom relacionamento, estava cuidando dele, mas parecia mais interessada em contabilizar seus bens, aguardando sua morte. Por causa dessa situação, ele queria me contratar para levar comida e fazer-lhe companhia. Aceitei prontamente e cheguei à sua casa sem problemas. Ele estava visivelmente debilitado e desleixado, e notei que vários objetos de valor haviam sumido. Levei comida e passei a tarde com ele. Movida pela gratidão que sentia por sua bondade, propus ficar alguns dias cuidando dele sem cobrar nada. Surpreendentemente, ele reagiu de forma bastante alterada, insistindo que ninguém poderia passar a noite em sua casa. Questionando o motivo,
Uma vez que já sabia onde ele morava, discutimos até que, sem conseguir refutar meus argumentos, ele concordou, mas com a condição de que eu não saísse do quarto que me indicou. Não compreendi totalmente a situação, mas aceitei para garantir que ele não se machucasse mais. Conversamos normalmente durante a tarde e noite, mas por volta das 22 horas, ele me pediu, de forma abrupta, para ir dormir, quase sem me dar chance de responder. Obedeci e fui para o quarto. No entanto, devido aos meus hábitos, não estava sonolenta naquele horário e passei algum tempo lendo revistas e livros que estavam no quarto. Por volta das 3:30 da manhã, com as luzes apagadas e tentando dormir, comecei a ouvir algo estranho. Eram gemidos ou lamentos, definitivamente de uma mulher. No início, quase não os percebi, mas gradualmente tornaram-se mais intensos, impossíveis de serem ignorados. Pareciam vir do interior da casa. Minha pele arrepiou-se e minhas pernas tremeram. Pensei que poderia ser a lendária mulher de branco e que talvez fosse por isso que ele me pedirá para não sair do quarto. Desobedeci. Fui tentar descobrir o que estava acontecendo. Eu saí do quarto, mas não consegui ver nada fora do normal. Estava prestes a voltar para o quarto quando outro som chamou minha atenção. Agora era um choro, o choro de um homem. Fiquei paralisada tentando identificar a origem e percebi claramente que vinha do quarto do idoso. Ele chorava amargamente enquanto os lamentos ecoavam ao redor. Preocupada, pensei que ele poderia estar ferido e me dirigi ao quarto dele para verificar se estava tudo bem. No entanto, não consegui chegar até lá. Enquanto caminhava pelo corredor, algo cruzou meu caminho. Juro que era uma mulher, vestida de comprido, que atravessou o corredor flutuando, com a cabeça pendida para trás, e desapareceu atravessando a parede oposta. Meu coração disparou e corri de volta para o quarto, trancando-me até o amanhecer, cercada pelos ruídos de lamentos e choros. Apesar da promessa de ajudar na melhora daquele senhor, na manhã seguinte voltei para minha casa, mas retornei à tarde e nos dias seguintes para verificar se ele estava bem, sempre indo embora antes de escurecer. Nunca contei a ele o que vi e ele não parecia perturbado pelo fato de eu dormir em casa. Quero compartilhar que, recentemente, aquele homem faleceu e me deixou sua propriedade e dinheiro em suas contas bancárias. Imaginei que teria problemas com a filha dele, mas ela nunca contestou nada. Quando fui assumir a propriedade, conversei com algumas vizinhas em um bar próximo. Fiquei chocada com o que me contaram. Entre conversas e fofocas, elas revelaram algo bizarro. O homem tinha uma esposa que desapareceu misteriosamente. Ele afirmava que ela o abandonara, mas tanto as vizinhas quanto a filha suspeitavam que ele a tivesse assassinado. Nos dias seguintes, enquanto organizava e limpava seus pertences, encontrei álbuns de fotos antigas. Havia várias imagens dele com a esposa e, para meu espanto, tenho certeza de que a mulher que aparecia nas fotos era a mesma que vi flutuando naquela noite, 2 anos atrás. Eu espero que você tenha gostado dos relatos de hoje. E se gostou, deixe o like e comente qual deles te assustou mais. Aproveite para continuar comigo no próximo conto assustador que separei para você. Ele está aparecendo na sua tela agora. Clique nele, se tiver coragem. Te vejo lá.